Você já sabe que o nosso medo é instintivo, assim como de qualquer outro animal. Apesar disso, os seres humanos estão no topo da cadeia alimentar, pelo menos em terra firme, já que em águas os predadores são outros, como os tubarões. E apesar de serem temidos, até eles possuem seus próprios predadores. Você sabia que tá rolando um sorteio irado aqui no canal de um iPhone XR? Para participar, basta deixar seu like, se inscrever, comentar seu @ do Instagram e ser um inscrito fiel nos vídeos. O sorteio será feito assim que chegarmos em 9 milhões de inscritos. Vamos lá! Tubarões. Tem fome de quê? Tem medo de quê? Os tubarões são mundialmente conhecidos como um dos principais e mais temidos superpredadores dos 7 mares. Mas apesar disso, existe um animal marinho que os tubarões preferem evitar cruzar quando estão nadando tranquilamente e seguindo suas vidas. O golfinho. Vamos ser sinceros, é até estranho escutar uma coisa dessas, né? Até parece que algum tubarão teria medo de um golfinho. Afinal de contas, os golfinhos são criaturas tão meigas, dóceis e inteligentes, enquanto os tubarões são extremamente assustadores e cheios de dentes afiados. Nos imaginários inventivos criados pelos filmes hollywoodianos, os tubarões são criaturas perversas, sanguinárias, de forma descomunal e completamente sem medo. Nesse sentido, são predadores supremos, dos quais é praticamente impossível fugir sem qualquer arranhão, no caso de um encontro inesperado. Além disso, só de imaginar um encontro frente a frente com um destes animais, o caos coletivo já é criado. No mundo todo existem mais de 400 espécies diferentes de tubarões, mas apenas 3 são capazes de atacar sem serem provocadas. Geralmente, esses ataques acontecem em momentos especiais, quando acontece um erro visual do animal ou simplesmente por uma questão de defesa do seu território. Curiosamente, estudos recentes mostraram que apesar de toda a pompa que os tubarões exibem, esses animais também possuem suas peculiaridades e medos de outros animais que moram nos oceanos. O que ninguém esperava é que o principal responsável por causar calafrios nos tubarões são, por vezes, considerados fofos por nós humanos. Então, vamos ver de qual chapeuzinho vermelho esse lobo mau dos mares tem medo e por quê. Em casa de orca, espeto de tubarão. Algumas pesquisas científicas já indicaram que o tubarão branco não é o senhor dos mares, como muitas pessoas acreditavam. Na verdade, a presença do tubarão branco pode se tornar extremamente escassa quando eles detectam a aproximação de orcas. E assim como os tubarões, as orcas também são alvo de má fama, criada indeliberadamente pelos estúdios hollywoodianos. Afinal, não foi à toa que elas conquistaram o título de baleias assassinas, o que é um pouco contraditório, já que as orcas não são baleias. Na verdade, elas são mamíferos que fazem parte da família dos golfinhos. E ao contrário do que os filmes nos fazem acreditar, as orcas são mamíferos que não têm o costume de atacar seres humanos e no ambiente marítimo são extremamente sociáveis, podendo conviver com até 40 animais de sua espécie de uma única vez. As orcas são animais que podem alcançar 9,8 metros de comprimento e seus ataques são consideradas verdadeiras estratégias de guerra. A orca é um super predador versátil que inclui na sua dieta presas como peixes, moluscos, aves, tartarugas, focas, tubarões e animais de tamanho maior quando caçam em grupo, como por exemplo baleias. São extremamente hábeis quando o assunto é caçar outros animais marinhos, como as focas. E deve ser por isso que elas foram nomeadas como espanta-tubarões, já que, de acordo com pesquisadores da Universidade de Stanford, quando os tubarões brancos são confrontados pelas orcas, eles desocupam imediatamente o local, mesmo que seja seu lugar de caça favorito. Não apenas os tubarões não retornam ao local de onde foram enxotados por pelo menos um ano. E para isso acontecer, as orcas não precisam fazer nada. O simples fato delas estarem de passagem é o suficiente para assustá-los. As orcas não costumam atacar tubarões brancos com frequência. Isso acontece quando a comida está realmente escassa. Além disso, quando fazem, devoram seus fígados, um órgão conhecido por ser rico em vitaminas e óleos. As orcas usam suas nadadeiras de cauda extremamente forte para virar os tubarões de costas, deixando-os imóveis. Depois disso, é um buffet tranquilo para as orcas. Provavelmente, esse é um excelente motivo para os tubarões se manterem bem longe desses animais. Quem tem pulsos sonoros, vai a Roma. Tá, mas será que os tubarões têm medo de golfinhos só por causa das orcas? Não. Mas vamos por partes. Se alguma vez você já ouviu falar que os tubarões têm medo de golfinhos, saiba que para uma história ser considerada verdadeira, é preciso ouvir os dois lados, certo? Pois bem, não se trata necessariamente de medo, mas sim uma questão de respeito. Bom, estamos falando sobre o mundo animal irracional. Não podemos exigir que ambas espécies esqueçam seu instinto animal e de sobrevivência para tomar
tomarem uma xícara de café e conversarem sobre a política da boa vizinhança. O que acontece é que os tubarões evitam brigar com seus vizinhos golfinhos porque sabem que eles se defendem muito bem na presença de predadores. E para isso, os golfinhos utilizam alguns mecanismos de defesa que mantêm os tubarões longe. A primeira dessas estratégias de defesa para se defenderem de predadores como os tubarões está relacionada aos pulsos sonoros. Acontece que os golfinhos possuem um sistema de ecolocalização que funciona através destes pulsos sonoros e podem produzir facilmente sons direcionais que captam a presença de outros animais. Isso quer dizer que, se um tubarão está se aproximando na direção de um golfinho, ele consegue produzir um som com uma frequência específica que é capaz de assustar e até mesmo machucar o tubarão. São 230 decibéis a 1 metro de distância. Definitivamente afasta qualquer tentativa de aproximação de um tubarão. Viver em sociedade é uma estratégia de sobrevivência. Além de ser capaz de deixar um tubarão surdo, você já deve ter visto que os golfinhos são criaturas que vivem em grupos. Características que, de fato, é uma grande vantagem quando comparados com os tubarões, que possuem uma natureza de caça individual. Por exemplo, os tubarões costumam atacar presas que são proporcionalmente menores do que eles. E isso inclui bebês golfinhos. Quando um bebê golfinho se sente ameaçado, ele volta rapidamente para o meio de seu grupo. A partir daí, e dependendo do tamanho da fome do tubarão, pode acontecer duas coisas. Ou o tubarão vai embora e busca outra presa, ou ele ataca o grupo de golfinhos. Se ele escolher a segunda opção e realmente se aventurar a atacar um grupo de golfinhos, essas criaturas de extrema inteligência vão formar um círculo ao redor do tubarão e vão começar a revidar o ataque fisicamente. Os golfinhos vão começar a acertar os pontos mais frágeis do tubarão, suas fendas branquiais, podendo até levar o tubarão à morte. Um pesquisador brasileiro chamado Francisco Lofredi teve a coragem de comprovar essa curiosa reação dos golfinhos contra tubarões. O pesquisador mergulhou na ilha de Ascensão, uma das ilhas mais remotas do mundo, dominada por tubarões enormes, e conseguiu registrar o duelo entre essas duas espécies. O encontro nada amistoso, liderado por 10 golfinhos, foi uma reação de proteção para o mergulhador não ser atacado em alto mar por um tubarão, que depois de levar mordidas no rabo e cabeçadas, fugiu de barriga vazia mesmo. Inteligência versus força. Os golfinhos são criaturas bastante conhecidas pela sua altíssima inteligência, o que nos mostra que uma batalha de tubarões contra golfinhos nada mais é do que uma batalha de músculos contra cérebro. Sem dúvidas, a maior vantagem dos golfinhos é a sua inteligência. Apesar das características físicas que mencionamos, os tubarões são muitas vezes mais fortes do que os golfinhos. E é aqui que entra aquele ensinamento de Davi e Golias: para derrotar um gigante é preciso usar a cabeça, não literalmente. Usando um sistema de ecolocalização, os golfinhos são capazes de nadar rapidamente pelos mares para evitar se encontrarem e serem atacados por tubarões, em especial protegerem seus filhotes que ainda estão desenvolvendo suas principais características de defesa. Conhecidos por serem caçadores furtivos, a melhor chance dos tubarões de abater um golfinho é quando ele está inconsciente ou em um ponto cego. No entanto, se a primeira tentativa não for bem sucedida, o golfinho pode facilmente escapar ou se reagrupar para combater o tubarão com o resto do grupo. Para completar, a inteligência superior dos golfinhos está a sua incrível velocidade. Eles podem nadar mais rápido do que a maioria das espécies de tubarões, o que os torna uma refeição evasiva que não vale a pena perseguir. Parece que entre todas as espécies, todas as possíveis presas em mar aberto, talvez seja melhor os tubarões evitarem confrontos diretos com golfinhos, preservando sua integridade, a não ser em casos de extrema necessidade, assim como as orcas fazem em relação aos tubarões brancos. Deixa seu like, se inscreva e ative as notificações se curtiu o vídeo de hoje. Nos vemos em uma próxima. Até mais! Hoje, como há milhões de anos, este predador feroz, o tubarão branco, está preso em uma luta pela sobrevivência com um lobo marinho do Cabo. A luta não poderia ser maior. É um dos maiores enfrentamentos evolutivos da natureza. Um jogo de vida e morte, uma demonstração de superioridade, tudo visto como nunca antes, pelos olhos de ataque animal. O grande tubarão branco.
O grande tubarão branco e o lobo marinho do cabo são adversários do mesmo nível. Mas nesta ocasião, o tubarão branco executa um ataque perfeito. Ele chega como um míssil a cerca de 40 km por hora. Um salto tão explosivo que ele literalmente voa 3 metros para fora da água. O lobo marinho está mortalmente ferido. Mas não está morto. É agora que o tubarão faz algo completamente contraintuitivo. Ele o solta. Um lobo marinho desesperado e agonizante o atacaria com seus caninos e garras. E esse tubarão sabe que pode ser gravemente ferido. Então ele recua, espera e permite que o lobo marinho sangre até a morte. Hoje, a estratégia e as manobras desse tubarão garantiram-lhe uma refeição. Mas nem sempre foi tão bem sucedido. A busca para se tornar um predador supremo não aconteceu do dia para a noite. O primeiro ano de vida de um tubarão branco é de longe o mais perigoso. A partir do momento que nasce, ele não recebe mais nada de sua mãe, nem alimento, nem proteção. O primeiro ano é perigoso para qualquer animal, mas há até 70% de chance de um filhote de tubarão branco não chegar a seu primeiro aniversário. O maior risco é a fome. A curva de aprendizagem de um filhote de tubarão branco é bem íngreme. Aprender a encontrar comida torna-se absolutamente essencial para a sobrevivência. Então, por isso, muitas vezes os encontramos comendo coisas que estão no fundo do mar, fáceis de apanhar. Além de ter de encontrar comida suficiente para sobreviver, nessa idade, predadores maiores e mais rápidos o veem como presa. Tubarões mako, orcas, até mesmo tubarões brancos adultos podem comê-lo no jantar. Todo dia é uma luta para o jovem tubarão. Mas ele sobrevive, comendo apenas peixes pequenos. Enfrentando grandes adversidades, ele chega aos 7 anos.